Boa noite, turma linda. A gente vai dar continuidade ao assunto da última aula, tá? Revendo alguns conceitos estudados. Vamos lá, a gente viu o período perioperatório, que é dividido em 3 fases. Fase pré-operatória, intraoperatória e pós-operatória. A fase pré-operatória, ela começa com a decisão para proceder à intervenção cirúrgica e termina com a transferência do paciente para a mesa da sala cirúrgica. A fase intraoperatória, ela começa quando o paciente é transferido para a mesa da sala de cirurgia e termina com a admissão dele na sala de recuperação pós-anestésica. E a fase pós-operatória, ela começa com a admissão do paciente na sala de recuperação pós-anestésica e termina com a avaliação e acompanhamento no ambiente clínico ou domiciliar. A fase pré-operatória, ela é dividida, tanto a pré quanto a pós, ela é dividida em mediato e imediato. Então, se uma fase mais longe da cirurgia e uma fase mais próxima da cirurgia. Agora a gente vai focar mais na fase pré-operatória para a gente não confundir, tá? E as outras a gente vai adentrando nesses outros assuntos depois. Então, a pré-operatória ela é dividida em mediato e imediato. O mediato é aquele período que compreende desde a indicação que o paciente tem para a cirurgia até o dia anterior à mesma. Então, sim, até 24 horas antes desse procedimento cirúrgico. Nesse momento, a gente tem que imaginar que nesse pré-operatório imediato, que é aquele período mais longo, é o momento do preparo do paciente em relação aos exames, o preparo emocional, orientar o paciente quanto à dor e náusea que ele vai sentir no pós-operatório, orientar quanto à deambulação precoce, ensinar movimentos ativos no membro inferior. E vocês orientam o paciente porque a imobilidade, quanto mais tempo ele ficar imóvel após a cirurgia, mais chance dele sentir mais dor e ter mais gases, e isso acaba que complica a cirurgia. Então, sim, a orientação é deambulação precoce, tá? Mensurar dados antropométricos, peso e altura, que eu já falei relacionado à quantidade a dosagem da anestesia, os sinais vitais para posterior comparação. Então, se faz essa avaliação dos sinais vitais do paciente. Nesse período pré-operatório mediato, que é esse mais longe da cirurgia, até 24 horas antes da cirurgia, aí ele vai fazer a avaliação, o risco cirúrgico, ele vai fazer a avaliação cardiológica, tirando se for uma cirurgia de urgência ou emergência, que às vezes não tem tempo de fazer esses tipos de avaliação pré-operatória devido à urgência e emergência da mesma, que a gente vai ver também os tipos de cirurgia hoje ainda. Então, assim, encaminhar o paciente, se o paciente estiver internado, encaminhar o paciente para fazer os exames de sangue, raio-x, ECG, tomografia e outros, tudo o que o paciente necessita de exames para antes dessa cirurgia. O preparo do intestino quando indicado dias antes ou na noite anterior à cirurgia. Então, tem preparos intestinais que são feitos durante uma semana, vai depender do tipo de cirurgia. Aí o médico vai prescrever esse preparo intestinal antes, ou pode ser realizado na noite anterior da cirurgia também. Preparo, agora nós vamos para o pré-operatório imediato. Imediato, gente, lembra do mais próximo, ele é bem, tá mais próximo do ato cirúrgico. Então, corresponde àquelas 24 horas anteriores à cirurgia e tem por objetivo preparar o cliente para o ato cirúrgico. Então, isso aí são os últimos ajustes que tem antes da cirurgia. Então, assim, quando vocês forem relacionar os cuidados, vocês têm que imaginar o quê? Quais que são realizados bem antes da cirurgia, quais que são aqueles cuidados mais imediatos, que são aqueles cuidados que precedem esse momento, que está nesse período de 24 horas.
Então, continua-se sempre o preparo emocional, lembrando que o ser humano é um ser humano único, então, assim, tem que ter esse preparo emocional. Orientar quanto a jejum, observar o jejum, se realmente está sendo feito. Limpeza intestinal, esvaziamento vesical. Então, assim, a limpeza a gente vai ver os cuidados, como que é realizada essa limpeza intestinal. O esvaziamento vesical. Orientar o paciente que antes dele ir para a sala de cirurgia, ele vai ao banheiro para poder urinar, para não correr o risco de, durante a anestesia, dependendo da anestesia que ele tomar, ocorrer o risco dele urinar, apresentar diurese durante a cirurgia. Tá? Preparo da pele com soluções antissépticas, a medicação pré-anestésica prescrita, o midazolam, na maioria das vezes, é utilizado. A tricotomia, quando ela é indicada, ela será realizada 2 horas antes da cirurgia, para evitar colonização da pele. E o transporte, que é o momento final que vai levar esse paciente para o bloco cirúrgico. A tricotomia. A depilação com a lâmina está contraindicada pelo maior risco de infecção da ferida operatória. O método preconizado é a paragem dos pelos apenas na área da incisão. Deve ser realizado o mais próximo possível do momento da operação e até mesmo na sala cirúrgica. Então, sim, no máximo 2 horas antes da cirurgia ou, de preferência, na sala cirúrgica. Então, aqui nós temos o tricotomizador. No hospital municipal a gente ainda não tem ele. E a lâmina, que não é indicada, mas em alguns casos, quando o hospital ele não tem o tricotomizador e é realmente necessária a retirada dos pelos, eles usam, ele é o único descartável, então usou naquele paciente e descartou. O preparo da pele. Boa higiene, banho no dia anterior à intervenção, lavando em especial a área que será incisada, que vai fazer o corte. Essa é a clorexidina, a solução, tá? Na sala de cirurgia, a realização da desgemação com soluções antissépticas, que é essa clorexidina que eu tô te mostrando. Então, se tem algumas cirurgias e alguns médicos, quando é uma cirurgia plástica extensa, o médico orienta a paciente no dia da cirurgia ou no dia anterior, tomar banho com clorexidina, para diminuir a microbiota transitória. Ainda nos cuidados pré-operatórios imediatos, a gente vai falar um pouquinho da limpeza intestinal. Então, nós temos alguns tipos. O que é essa limpeza intestinal? É o esvaziamento intestinal, feito de 8 a 12 horas antes do ato cirúrgico. Pode ser através de laxativos, por isso que às vezes ela entra no imediato também, porque às vezes, dependendo da cirurgia que for, o médico pode prescrever que esse paciente ele comece a fazer o uso de laxativos em casa, até chegar na hora da internação realmente. Se o paciente está internado também, pode ser que ele comece a usar esse laxativo, medicamentos, né? Antes, vários dias anteriores à cirurgia. A lavagem intestinal ou enteroclisma é a introdução de líquido, volume máximo de 2 ml no intestino, através do ânus ou na boca da colostomia, se o paciente tiver colostomia, com o objetivo de promover o esvaziamento intestinal. O enema, ele é menor, é a aplicação de no máximo 500 ml de substância. Ele pode servir para contraste radiológico, medicamento pelo reto. E também tem essa função de limpeza intestinal. A posição que é utilizada, que a gente também vai estudar essas posições cirúrgicas, é a posição de SINS, tá? Lateral esquerdo, devido à nossa anatomia do nosso intestino. Então, assim, o paciente ele tem que estar lateralizado para a esquerda em posição de SINS. Tá? Uma perna ela fica dobrada na altura do joelho e a perna de baixo direita ela fica esticada. Os materiais utilizados.
E também essa lavagem intestinal ela também pode ser indicada para aliviar constipação, evitar distensão e flatulência e preparar o intestino para os exames, partos e cirurgias. Atualmente não é utilizado para partos. Antes, no parto normal, eles já faziam, tanto normal quanto cesárea, eles já faziam o uso da limpeza intestinal, da lavagem intestinal. Então, assim, material é o frasco, a solução própria prescrita pelo médico, isso tem que estar prescrito, e aí vocês têm que aquecer essa solução para ficar numa temperatura agradável, então assim, em média 36 graus, então assim, ela vai ficar morninha, tá? O suporte de soro, se for uma infusão de mais de 2.000 ml por gotejamento, e a sonda retal, os números indicados são de 14 a 20 para criança, de 22 a 24 para mulheres e de 24 a 26 para homens. Quanto menor o número, menor é o calibre dessa sonda, tá? Essas aqui são exemplos de algumas sondas. Vai precisar de gases, lubrificante, alguma coisa para lubrificar, seja um xilestezinho, um anestésico tópico ou uma glicerina, algo para lubrificar, para facilitar a penetração da sonda retal. Um forro impermeável, então assim, vai preparar o leito do paciente, vai colocar um forro impermeável, vai colocar um lençol por cima. Tem que ter tanto a cubarrim para colocar os materiais dentro, quanto a comadre já posicionada, porque na hora de fazer o fletionema ou o enteroplisma, a pressão que é exercida, o paciente às vezes não consegue segurar por muito tempo, porque orienta que ele segure um pouco de tempo para que a solução realmente faça efeito. O biombo para proporcionar a intimidade, manter a intimidade do paciente, principalmente se for em quartos de enfermaria, onde tem mais de um paciente, porque para não constranger o paciente. Então, assim, quanto menos o paciente for exposto, melhor. E as luvas de procedimento. Como o ânus é uma via contaminada, não há necessidade de usar luva estéril. Aí, meninos, eu vou pedir para que vocês assistam esse vídeo, que está no YouTube, são 17 minutinhos, porque a explicação que a pessoa que fez no vídeo, ela vai explicar e vai mostrar esses materiais para que vocês consigam visualizar como é feito esse tipo de procedimento. Esse tipo de procedimento o técnico também pode estar fazendo, tá bom? Então, assim, é bom que vocês já vão conhecer todos os materiais e a técnica real. Como a gente não está na escola, não tem como eu pegar e demonstrar para vocês, e eu quero que vocês visualizem como é feito esse procedimento, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar nos tipos, nas classificações das cirurgias. Então, assim, as cirurgias, elas podem ser classificadas quanto à urgência. Então, elas vão ser classificadas em eletiva, urgência, emergência, necessária ou opcional. Então, assim, quando fala classificação das cirurgias quanto à urgência, é quanto àquela necessidade imediata ou não do paciente sofrer esse tipo de ato cirúrgico. Então, assim, quando ela é eletiva, o paciente, o tratamento proposto, desculpa, gente, quando ela é eletiva, esse tratamento cirúrgico proposto, ele pode aguardar uma ocasião mais propícia, ou ele pode ser programado. Então, assim, as cirurgias eletivas, o paciente ele tem que se submeter à cirurgia, mas ela pode ser programada ou pode aguardar uma situação mais favorável, seja que o paciente ele tenha algum tipo, ele está com excesso de peso, ele precisa melhorar algum exame de sangue, ele precisa passar por algum tipo de cirurgia. São os tipos de cirurgias que elas são necessárias
mas que o paciente ele pode programar essas cirurgias, tá? Então, assim, exemplos de eletiva: uma reparação de cicatriz, uma mamoplastia, uma gastrectomia. Então, assim, essas elas vão ser programadas. Então, assim, o paciente ele vai ter um tempo para poder fazer o pré-operatório imediato adequado, tá? E ela, por ser programada, então, sim, o cirurgião ele vai agendar no bloco, porque a gente tem a quantidade de cirurgias que são eletivas no bloco cirúrgico, e tem a sala que a gente viu na cirúrgica 1, que fica uma sala disponível para cirurgias de emergência e urgência. Então, sim, sempre vai ter uma sala para emergência e urgência, e tem as outras salas que são esses tipos de cirurgias eletivas. Igual a mamoplastia, ela não é uma cirurgia, é uma cirurgia estética, e ela também pode ser programada. Não que o paciente ele vai precisar, aí o paciente ele quer a cirurgia. Eu não vou adentrar muito, não vai ficar muito confuso, porque vocês vão ver depois mais para frente os tipos de cirurgia. Então vamos lá, a cirurgia eletiva, o paciente ele pode aguardar a ocasião da cirurgia, uma ocasião mais propícia, e ela pode ser programada. Então, eletiva vai eleger um dia, vai programar um dia para que essa cirurgia seja feita. Uma cirurgia de urgência. A urgência, o tratamento cirúrgico requer uma pronta atenção e deve ser realizado dentro de 24 a 48 horas, por exemplo, uma apendicectomia. Então, assim, essas urgentes, ele vai precisar de uma atenção imediata, só que ele não tem risco de morrer se não for operado naquele exato momento. Então, ele pode aguardar de 24 a 48 horas. Então, vamos lá, a urgência, o paciente, ele não tem risco de morte, imediata, né? Ele vai precisar de um atendimento imediato, mas esse procedimento ele tem que ser realizado de 24 a 48 horas, como é no caso de uma apendicectomia. Mas se for uma apendicectomia supurada, aí ela vai ser uma emergência, porque aí o paciente ele requer atenção imediata, porque aí ele vai precisar de fazer uma laparotomia, que é uma cirurgia maior, para fazer a limpeza da cavidade abdominal total, tá? Devido quando ela supura, vai sair muita secreção infectada, né? Então, assim, a cirurgia de emergência, ela requer uma atenção imediata, e esse distúrbio, ele pode causar a morte do paciente. É uma situação crítica. Um exemplo é um ferimento de arma de fogo em região precordial, um hematoma subdural, obstrução intestinal, crânio fraturado. O PAF é ferimento de arma de fogo, viu, meninos? Porque aqui em cima, aqui tá escrito e aqui só tá PAF, PAF. Quando alguém falar PAF, é perfuração por arma de fogo, tá? Então, assim, essas são emergência. Então, vamos lá. A emergência, ela é sem demora. A urgência tem que ser de 24 até, aqui tá 30 horas, mas tem literaturas que preconizam até 48 horas. Então, assim, a gente vai seguir as de 48 horas, tá? Necessária ou opcional. Então, sim, pode levar semanas ou meses. A necessária opcional, a necessária porque o paciente ele precisa fazer, mas pode demorar mais tempo. Igual assim, uma cirurgia de catarata. A opcional, o paciente que vai decidir fazer, que é no caso de uma mamoplastia, alguma cirurgia estética, o paciente que decide que quer fazer essa cirurgia, não que ele necessite ou que ele corra algum risco se ele não fizer essa cirurgia, ok? Então, assim, essa parte eu acho que tá tranquila, eu quero que vocês revejam, por isso que eu falei que nesse módulo são muito conteúdos parecidos. Então, assim, vocês vão ter que conseguir identificar. Eu oriento que vocês façam como se fosse um mapa mental, tá? Então, coloca quanto à urgência. Pesquisa um mapa mental, como fazer um mapa mental, e eu oriento que vocês façam, porque é isso aí vocês vão lembrar para o resto da vida. Então, a eletiva, ela pode ser programada e o paciente pode aguardar. A urgência,
urgência. Então, lembra, U e o E. O E vem primeiro, então a emergência ela é imediata. A urgência é dentro de 24 a 48 horas. A de emergência, ela requer uma atenção imediata, então, se o paciente chegou o mais rápido possível, ele já é encaminhado para o bloco cirúrgico. A necessária, o paciente ele precisa fazer, mas ele pode demorar mais um pouco, é no caso de uma catarata, um distúrbio de tireoide, então pode demorar semanas ou meses para realizar, e é opcional o paciente que vai decidir se quer ou não fazer, que são no caso de cirurgias estéticas. Então, aqui vocês viram que é a classificação das cirurgias quanto à urgência. Agora, a gente vai ver a classificação das cirurgias quanto à finalidade do tratamento cirúrgico. Então, a finalidade, só de falar finalidade, qual o motivo que esse paciente vai precisar fazer essa cirurgia? Qual é a finalidade? Então, a finalidade da cirurgia curativa é o quê? Curar. Paliativa, quando falo em paliativa, é paliar, é aliviar por algum tempo. A cirurgia diagnóstica, já diz, o nome diz, é ajudar, tem a finalidade de tentar esclarecer e fazer um diagnóstico de alguma doença. A reparadora repara uma parte do corpo lesionada. A reconstrutora ou plástica, elas têm fins estéticos e para embelezamento. Então, a reconstrutora é estético, pode ser igual uma mulher que fez uma mastectomia radical. Então, assim, ela é estético, é reparador, porque ela vai reconstruir aquela mama, vai reconstituir aquela mama. Então, ela é reconstrutora porque está relacionada à estética, tá? E para fins de embelezamento, que são as cirurgias plásticas em geral. A mastectomia, quando vai fazer ai, meu Deus, esqueci o nome. Quando vai colocar, fazer a cirurgia, quando o paciente faz a mastectomia e vai ter que fazer colocar novamente a mama, eu esqueci o nome agora, a gente vai voltar. Aí, o que acontece? Ela é considerada estética, só que é muito relacionada à autoestima do paciente. Então, sim, às vezes, alguns planos de saúde, eles liberam, porque cirurgias plásticas, o plano de saúde não cobre, mas quando uma reconstrução, reconstrução de uma mama, aí sim, às vezes, alguns planos de saúde, eles liberam, porque aí já não está relacionado somente com a beleza, está relacionado com todo aquele perfil emocional da paciente. Então, alguns planos, eles entendem que ela não é estética, ela é reparadora, tá? Opa, vamos lá, deixa eu ler uma de cada vez agora, que eu dei só um overview por cima, agora a gente vai detalhar. Então, vamos lá. A cirurgia curativa. O que é a cirurgia curativa? Extirpar ou corrigir a causa da doença, devolvendo a saúde ao paciente. Então, assim, é tudo que a cirurgia ela vai conseguir. O paciente está com a apendicectomia. Foi lá, retirou o apêndice, foi curado, né? Aquele problema, o que estava causando a doença foi retirada do paciente, tá? Então, sim, vai causar a cura do paciente. Então, assim, é curativo. Paliativa. Aí o nome já diz. Ela está relacionada a paliar, atenuar, aliviar algum sintoma. Então, ela tem o objetivo de atenuar ou buscar uma alternativa para aliviar o mal, mas ela não traz a cura. Então, é isso que a gente tem que entender. Essa cirurgia, a paliativa, ela é aquela que vai aliviar ou atenuar o paciente. Um paciente com um câncer em estágio avançado, que já está causando algum desconforto respiratório. Então, assim, pode fazer uma cirurgia para aliviar esse sintoma, mas não que vai causar a cura, não tem cura, tá? Então, a cirurgia paliativa, ela vai tentar só aliviar o mal, mas a doença não vai curar a doença. A cirurgia diagnóstica,
ela tem a finalidade, o objetivo de ajudar o esclarecimento da doença. Então, assim, uma laparotomia exploradora. O paciente chega com abdômen agudo, com muita dor no abdômen, os exames estão alterados. Então, vai fazer uma laparotomia exploradora para quê? Para tentar identificar. Então, assim, é a abertura total do abdômen, onde vai colocar, igual tá para fora, vai expor todo o intestino, todos os órgãos do paciente, para tentar identificar uma hemorragia, algo que esteja causando o adoecimento da pessoa. A cirurgia reparadora, ela vai reconstruir artificialmente uma parte do corpo lesada por enfermidades ou traumatismo. Então, assim, um dos exemplos é o enxerto de pele em queimados. Igual tá na fotinha aqui, isso é um enxerto de pele. A reconstrutora e a plástica, ela tem objetivos estéticos ou reparadores para fins de embelezamento. Igual a rinoplastia, mamoplastia. Agora nós vamos ver a classificação da cirurgia de acordo com o porte cirúrgico ou risco cardiológico. Então, assim, a cirurgia ela vai ser avaliada a probabilidade de perdas de fluidos e sangue durante a sua realização. Então, a cirurgia ela vai ser classificada relacionada ao porte cirúrgico ou risco cardiológico em grande, médio e pequeno porte. Então, se é a grande probabilidade do paciente dele ter perdas de fluidos de sangue, um exemplo, as cirurgias de emergência, cirurgias vasculares, arteriais, ela é considerada de grande porte porque há uma grande probabilidade que o paciente tenha grandes perdas de fluidos e de sangue. Médio porte tem média probabilidade de perda de fluidos de sangue. Exemplo, cabeça e pescoço, ressecção de carcinoma, ortopedia, prótese de quadril, que são as cirurgias que elas são mais demoradas. Então, assim, tem média probabilidade de perda de fluidos. Pequeno porte, tem pequena probabilidade de perda de fluidos e sangue. Exemplo, é uma plástica de mamoplastia, endoscopia. Então, essas são consideradas de pequeno porte. Então, são cirurgias que têm menos risco, ela é menos invasiva e tem menos risco de atingir grandes vasos, ou é uma cirurgia que, mesmo que seja um pouco demorada, o paciente ele vai ter pequena probabilidade de perda de fluidos. Tá? Então, quando eu falar classificação das cirurgias de acordo com os riscos cardiológicos, ela é dividida em grande, médio e pequeno porte. Aí vocês vão lembrar que o quê? Essa classificação, eles estão classificando a probabilidade de perda de fluidos e sangue durante a realização da cirurgia. Então, grande porte é uma grande probabilidade, médio porte é uma média probabilidade, pequeno porte é uma pequena probabilidade de perdas de fluidos e de sangue. Por isso que essa avaliação é necessária também, porque, igual eu falei com vocês, um paciente que tem a cirurgia, ela é de grande porte, há necessidade que se tenha reserva de sangue para o paciente, porque ele tem grande probabilidade que vai necessitar de sangue e de fluidos, né, durante a cirurgia. Tanto médio e grande porte. O pequeno porte aí fica a critério do médico, porque é uma cirurgia que ela tem pouca probabilidade que esse paciente de vir a precisar de hemotransfusão durante a cirurgia. Agora, de acordo com o tempo de duração da cirurgia. Porte também, gente, então não confundam. Grande, médio e pequeno está relacionado a risco cardiológico. Porte 1, 2, 3 e 4 está relacionado a tempo de duração das cirurgias. Então, porte 1, com tempo de duração de até 2 horas. Porte 2, de 2 a 4 horas. Porte 3, de 4 a 6 horas. Porte 4, acima de 6 horas. Então, assim, se eu perguntar, um paciente, ele ficou na cirurgia durante 3 horas. Qual é a classificação dessa cirurgia de acordo com o tempo de duração das cirurgias?
ela é porte 2, porque as cirurgias que duram de 2 a 4 horas, elas são consideradas porte 2, que é o exemplo de colestectomia e gastrectomia. Porte 1 é aquelas que elas têm um tempo de duração até 2 horas, que é o exemplo de uma rinoplastia. Então, cada cirurgia ela vai ser classificada de acordo com as horas. Quando estiver relacionada a tempo de duração da cirurgia, elas vão ser classificadas em porte 1, que é até 2 horas. Porte 2, vou repetir que isso aí é para ficar na cabeça de vocês. Por isso eu estou falando para vocês fazerem um mapa mental, que vocês vão visualizar e vão entender, tá? Porte 2, cirurgias que duram de 2 a 3 horas, de 2 a 4 horas. Porte 3, de 4 a 6 horas de duração. E o porte 4 é aquela que é acima de 6 horas. Então, são aquelas cirurgias longas. Por exemplo, é um transplante de fígado. Ok? Então, assim, ela pode ser porte 4 e ser de grande porte também. Então, assim, ela pode ser de grande porte, porte 4. Por quê? Ela tem grande probabilidade de ter perda de fluidos e a duração dela vai ser acima de 6 horas. Ok? Então, depois vocês, se tiver na dúvida, revejam essa aula, tá? Porque se eu coloco, o paciente chegou para fazer um transplante de fígado, a cirurgia durou 11 horas e tinha grande probabilidade de perca sanguínea durante o ato cirúrgico. Descreva para mim a classificação das cirurgias de acordo com o risco cardiológico e o tempo de duração da cirurgia. Então, vai ser porte 4, grande porte, ok? Vocês entenderam? Depois revejam. Hoje os exercícios vai ser um pouquinho relacionado a isso para vocês tentarem compreender, tá? Opa. As atividades, igual eu falei, vai ser enviada no grupo. Vocês têm que reenviar para mim até as 20 horas, tá bom? Não esqueça de ver o videozinho que está aí anexado do YouTube para vocês aprenderem a visualizar como é a técnica para fazer a lavagem intestinal, ok? E o conhecimento é a única coisa, meninos, é o único que quando a gente divide, a gente multiplica, ok? Então, tenham uma boa noite, façam os exercícios e até amanhã.